das sucessões, cumprimentando mais uma vez o doutor Enio pela sua brilhante palestra, como sempre, extremamente didática, objetiva, né, e que elucida efetivamente as questões. Nós vamos tratar de um assunto que é um assunto bastante importante também para o direito de família e das sucessões e se liga ao assunto do doutor Enio Zuliani, que é a responsabilidade civil no rompimento do casamento e da união estável. Agora eu peço ao doutor Enio que controle o meu tempo, por favor. Então, nós temos, tanto no Brasil quanto em Portugal, a mesma norma, com uma redação um pouquinho diferente, mas exatamente com o mesmo conteúdo, da responsabilidade subjetiva, o artigo 186 na bandeirinha brasileira e o artigo 483.1 na bandeira portuguesa. Como vem, eu vou apresentar sempre essa comparação do direito português com o direito brasileiro e usando as bandeiras para identificar as respectivas normas. Então, segundo os nossos dois ordenamentos jurídicos, nós temos três pressupostos da responsabilidade civil. Responsabilidade civil subjetiva, ou seja, aquela que é a regra geral da responsabilidade civil aqui e no Brasil. Uma ação ou omissão, sempre com culpa em sentido largo, ou seja, dolo, que é a vontade de causar o prejuízo, ou culpa no sentido estrito, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Temos ainda que preencher o nexo causal, aquela ligação entre a ação ou a omissão dolosa ou culposa, com o dano material ou moral. Portanto, temos três pressupostos da responsabilidade civil que devem sempre estar preenchidos nas questões de família, quando se aplica o princípio da reparação de danos. É claro que temos aqui o fundamento culposo, reitero, como já enfatizado pelo doutor Enio. A responsabilidade objetiva, por outro lado, que não se aplica nas relações de família, muito embora casamento seja sempre um risco a correr, e, como toda atividade de risco, muitas vezes, ainda bem que dá certo, um exemplo aqui da Rosa Neri, professora doutora, e o doutor Nelson Neri, que é o casal que é um exemplo para todos. Nós temos, claro, que é na responsabilidade subjetiva o fundamento culposo da sua aplicação nas relações de família. E lembrando que responsabilidade civil está presente em todas as relações jurídicas, desde as relações do Estado com o Estado até as relações de família. A responsabilidade civil, ela, nas relações de família, recebeu muitas críticas no passado, especialmente na década de 90. E eu acompanhei muito de perto essas críticas, porque defendi em 1990 uma tese de doutorado na Universidade de São Paulo sobre esta aplicabilidade da responsabilidade civil na separação e no divórcio. E fui, graças a Deus, não pela banca, mas por muitas outras pessoas, criticada, dizendo que eu seria argentária, que eu estaria sempre olhando o aspecto material das relações. Isso não é verdade, porque a minha primeira tese versou sobre o dever de assistência imaterial entre cônjuges, que obviamente considero sempre todos os aspectos imateriais do casamento, da união estável das relações de família, os aspectos principais. No entanto, para minha surpresa, exatamente quando foi editada e publicada, entrou em vigor uma nova emenda constitucional no Brasil, que é a emenda 66 de 2010, aqueles que me criticavam passaram a apoiar a aplicação dos princípios da responsabilidade civil nas relações de família. E, além deste apoio, digamos, agora, que é completo em relação a esta aplicabilidade pela doutrina, eu posso dizer, doutor Enio, que a jurisprudência sempre foi favorável a esta aplicação, desde que preenchidos os requisitos ou pressupostos da responsabilidade civil. Por quê? Se um acidente de trânsito, por menor que seja o dano, gera responsabilidade civil, a propaganda enganosa, ainda que do produto mais em conta que se possa imaginar, como um pãozinho,
gera responsabilidade civil. O extravio de uma pequena mala ou grande, não importa, numa viagem aérea, gera responsabilidade civil. Até mesmo a pessoa jurídica é alvo de resguardo da sua honra. Qual seria então a razão para a inadmissibilidade da aplicação dos princípios da responsabilidade civil pelos danos causados pelo descumprimento de dever conjugal ou de dever da união estável? Os princípios da responsabilidade civil se aplicam efetivamente também nas relações de casamento e de união estável, com base naquelas regras gerais da responsabilidade civil, tanto no direito brasileiro, artigo 186, como no direito português, e aqui com uma diferença que nós veremos a seguir, além daquela regra geral do artigo 483, inciso 1º do Código Civil, nós temos também uma regra especial, que é a regra do artigo 1792, exatamente inserida no livro de Direito de Família, no Código Civil Português. Então, no Brasil, nós temos a regra geral do artigo 186. Aqui em Portugal, nós temos a regra geral do artigo 483, número 1, mais uma regra expressa no que se refere ao livro do Direito de Família. Pois bem, o ideal a ser alcançado em todas as relações de família, também nas conjugais, obviamente é harmonia. Harmonia por meio do tão falado afeto. Mas, como diz o professor Calmon de Passos, saudoso professor baiano brasileiro, um gênio, efetivamente um gênio no âmbito jurídico, ouvindo numa palestra exatamente sobre esse tema, há mais ou menos uns 10 anos atrás, repito sempre essas frases, citando o professor, porque o direito serve à solução de conflitos